como eliminar, aqui sim, 100% das dores de artrose. Mas daí as perguntas que vieram muito fortes no nível assim, e as artrites? E as dores reumáticas articulares? Então eu resolvi trazer esse tema de novo, até porque eu fui estudar e descobri uma novidade que me comprovou uma teoria que eu tinha há muito tempo. Até já tinha expressado isso aqui na internet, sobre a cura da artrose. Existe uma diferença entre artrose e artrite. Artrose é degeneração. Artrose é desgaste da cartilagem. Isso é artrose. Se enxerga nas ressonâncias magnéticas, nas tomografia, e se ela já for um pouquinho mais avançada, se enxerga no raio-x comum. E está lá sinais claros de artrose. Artrite, tudo que tem ite é inflamação. Amidalite, inflamação das amígdalas. Sinusite, inflamação dos seios. Dermatite, inflamação da pele. Artrite, inflamação das articulações. Todas as inflamações de articulações são dolorosas. Então, você pode ter uma artrose sem dor, com degeneração e sem dor. Isso é o que acontece nos casos iniciais de artrose. Tem dias que dói e outros dias que não dói. Por que não dói se a artrose não mudou de um dia para outro? Ela continua igual e até vai piorando com o passar do... Porque está inflamada a articulação. Então, é uma artrose com artrite. Se você pesquisar a literatura inglesa, eles chamam todas as artroses de osteoartrite, porque eles partem do pressuposto que as artroses, inevitavelmente, à medida que evoluem, vão se acompanhar de inflamação. Se a artrose é diagnosticada precocemente, que ainda não está doendo, ela vai evoluir e vai doer, porque a artrose é uma degeneração. E a degeneração do nosso corpo, as degenerações, tendem a piorar a partir dos 30 anos de idade. Então, nós temos aqui a artrose que não dói, nunca doeu e nunca vai doer, mas à medida que ela fica mais grave, ela vai se inflamando, criando artrite, e a artrite dói. E mesmo as artroses avançadas, elas têm dias que doem mais, outros dias que doem menos. Alguns dias até nem doem. Por quê? Porque depende da inflamação. E aí sim a gente vai para o foco da inflamação. Por que cria inflamação na articulação, no ombro, no joelho, no quadril, na coluna? Porque ali são zonas de fragilidade do nosso corpo. E essa inflamação que está no ombro, por exemplo, ela não saiu do ombro. Ela foi estimulada por uma inflamação que circula em todo o corpo. Então, se eu tenho uma artrose que não dói, é porque meu corpo está sem inflamação. Se eu tenho uma artrose que dói um pouquinho, é que meu corpo está com um pouquinho de inflamação. Se a artrose dói muito, meu corpo está com muita inflamação. E por que a inflamação saiu, né? Porque aqui tem uma fragilidade, aqui tem artrose, aqui tem um desgaste, aqui tem fraqueza muscular, aqui tem problema. Se o indivíduo tiver as articulações perfeitas, a inflamação geral do corpo vai sair numa pressão alta, vai sair numa depressão, vai sair em sinusite, vai sair numa doença inflamatória pulmonar, vai sair numa doença hepática, intestino, no sono. Sai a inflamação do corpo, se manifesta nos pontos frágeis do corpo. Então, o indivíduo assim, eu estou com uma enxaqueca, inflamação do corpo. Eu estou com alergia, inflamação do corpo. E assim, você precisa entender que a inflamação do corpo que causa a artrite, não a artrose. Porém, quanto mais artrose fica,
mais frágil está a articulação. A artrose é desgaste da cartilagem. Isso, vou falar daqui a pouco, pode ser regenerado e vou explicar como você pode fazer para regenerar. E o terceiro tema, que é muito abordado aqui, as artrites decorrente de reumatismo. Então, nós temos a artrite decorrente da artrose e as artrites decorrentes de reumatismo. Reumatismo são doenças autoimunes. Tem muito a ver com a perda da saúde do corpo todo, mas principalmente da perda da saúde do intestino. Há muita relação nisso. E isso desencadeia uma doença autoimune, desencadeia anticorpos, próprio corpo, anticorpos, anticélulas do nosso corpo, que são anomalias. Por exemplo, o anticorpo é feito para combater uma infecção, para combater um corpo estranho dentro do corpo. E ele funciona para isso. Ele vai lá e destrói aquela infecção. Por exemplo, agora nós estamos na Covid. Se você pegou a doença, você desencadeia anticorpos naturais contra o Covid. Se você fez a vacina estimula a produção de anticorpos naturais contra a Covid. E esses anticorpos naturais vão lá destruir a Covid. Porém, algumas vezes há uma anomalia na produção de anticorpos. E os anticorpos passam a agredir o próprio corpo. E pode agredir a tireoidite de Hashimoto, pode ser uma das complicações da Covid, pode agredir as articulações. E nós temos a famosa artrite reumatoide. Tem outras artrites autoimunes, mas a artrite reumatoide é a mais conhecida. O próprio corpo ataca a articulação, criando inflamação na articulação. Isso são as dores reumáticas. Voltando, então, por que ocorre a artrose, que vai prejudicar depois, gerando dores? Porque o corpo entrou num processo degenerativo. Sempre! A minha artrose é porque eu tinha uma lesão no joelho. Sim, você tinha uma lesão no joelho que quase não doía, que quase não aparecia no raio-x, que não aparecia, só aparecia em ressonância, mas a degeneração do teu corpo fez com que piorasse aquela artrose. Então, sempre tem uma degeneração no corpo. E essa degeneração tende a piorar a partir dos 30 anos de idade. Pode ser antes, mas aí, aos 30 anos, todos têm uma tendência, não é que ocorra totalmente, tem uma tendência de piorar a degeneração de todo o corpo. É por isso que, a partir dos 30, 40, 50, 60 anos, começam a aumentar as doenças degenerativas em geral, hipertensão, diabetes, os reumatismos, as artrites, as artroses, todas as doenças degenerativas, a perda de memória, e começa a vir aquele catatal de doenças degenerativas. Por que há essa degeneração? Porque o indivíduo está perdendo saúde. Aqui é a chave de tudo. Se o indivíduo for que nem eu, que lutou pela sua saúde a partir de... Eu comecei a lutar pela minha saúde com 45 anos, hoje estou com 71. Eu não tenho dores, eu não tenho esse processo degenerativo, porque eu estimulo o processo regenerativo que é natural do meu corpo. Então, a grande maioria das pessoas tem essa tendência degenerativa. E à medida que a tendência degenerativa acontece no corpo todo, há um aumento da inflamação no corpo todo. E há um aumento da inflamação naquela articulação que é mais fragilizada. Ou por um acidente, ou por sobrecarga de peso, nos obesos destrói joelho e quadril, ou por envelhecimento da cartilagem, por degeneração natural da cartilagem. E por que uma cartilagem degenera naturalmente? Por vários motivos, 4 motivos. E já são os 4 motivos da cura. Primeiro motivo, perda de proteção na articulação.
Quem é que faz a proteção? Músculo. Perda da força muscular daquela articulação. Como é que cura? Aumentando a proteção daquela articulação, aumentando os músculos daquela articulação. Teu problema é artrose de joelho? Tem que aumentar os músculos do joelho. Teu problema é artrose de quadril? Tem que aumentar os músculos do quadril. É assim em todas as artroses. Primeiro, perda de força. A segunda causa do aumento das artroses, da degeneração do corpo, é a diminuição da capacidade cardiovascular, da circulação de sangue. O coração começa funcionando pior, as artérias vão funcionar pior e chega menos sangue na articulação. Isso aumenta a degeneração. Logo, a cura da artrose, do processo degenerativo da articulação, é botar mais sangue na articulação. E como que se coloca mais sangue na articulação? Fazendo exercícios que aumentem a capacidade cardiovascular respiratória. Como é que se aumenta a força? Musculação, exercícios de força. Como é que se aumenta a capacidade cardiovascular? Intervalado, aeróbico. Terceiro, perda de nutrientes e micronutrientes. Quando a gente come uma alimentação limitada, feijão, arroz, carne e salada de alface e tomate todos os dias, falta um monte de micronutrientes. E não tem os micronutrientes necessários para fazer a regeneração. Então, você fez o exercício adequado, mas não comeu de forma adequada. E o quarto item é não ter momento para o corpo trabalhar a regeneração. A regeneração do corpo se dá durante o sono profundo. Então, se você dormiu tarde, mesmo que tenha sono profundo, você não consegue. Então, duas coisas. O sono tem que ser cedo, antes das 11 da noite, e tem que levar para o sono profundo. Daí, nesse sono profundo, o exercício que você fez durante o dia para aumento de força e para aumento da capacidade cardiovascular, pega os nutrientes que você comeu e vai produzir a regeneração da cartilagem. Tem um item que é importante que você entenda. Ainda bem que eu fui ler aqui. Vamos revisar de novo assim. Por que dói uma artrose? Porque ela desenvolve inflamação na articulação. Então, desenvolve uma artrite. Por que tem uma inflamação na articulação? Porque o corpo todo fica inflamado. E por que o corpo fica inflamado? Por qualquer agressão que você faça no corpo. Se você foi dormir tarde, amanhã vai estar inflamado. Se você ficar estressado, o cortisol aumenta a inflamação. Se você comer alimentos inflamatórios, claro que aumenta a inflamação. E quais são os alimentos inflamatórios? Em primeiro lugar, todos que aumentam a insulina. Aqui entra um grande detalhe que você não pode deixar de esquecer. Eu como alimentos que aumentam a insulina. Hoje eu comi peixe com molho e comi um pouco de arroz junto. Arroz aumenta a insulina. Meu corpo não tem inflamação, não tenho nada, então posso aumentar a insulina. E tinha também um aipim, também aumenta a insulina. Agora, se o indivíduo está com dores na articulação, está com uma artrite, e comer aipim, a mandioca, ela é maravilhosa, mas aumenta a insulina, que para quem tem problema, causa aumento significativo na inflamação e causa aumento na dor. Você tem dor? Sinto te dizer, o ideal seria você não comer nada de carboidrato. Porque todo carboidrato vai aumentar a insulina e vai aumentar a dor. Então, duas coisas importantes, não te estressar. Eu sou muito estressado, então lute contra o teu estresse, faça meditação, mindfulness, respiração consciente, faça yoga, desenvolva a tua capacidade de combater o estresse. E segundo, diminua a insulina do teu corpo. Se você tem dor, vai medir a insulina, aposto que está acima de 15. Se você
medir a minha insulina e de todas as pessoas que não têm sintomas, ela está 1, 2 ou 3. Vocês estão vendo? É muito certo isso. E a regeneração das cartilagens? Gente, tem vários trabalhos. Desde 1990 se fala em fazer cirurgias para regenerar cartilagens, para recuperar desgastes grandes de cartilagens, buracos grandes de cartilagem. Tem a técnica do mosaico, tem a técnica da perfuração, tem a técnica do microagulhamento, tem plasma rico em plaquetas, tem células-tronco, tem dezenas de experiências com resultados bons. Mas por que os resultados não são excelentes? Porque eles pegam a artrose do indivíduo e dizem assim, vou melhorar essa artrose. Mas por que esse indivíduo tem artrose? Porque ele perdeu saúde. Nós, na medicina da doença, não olhamos para esse fator. A gente olha só para o buraquinho que está na cartilagem. E o processo funciona, só que não funciona com aquilo que a gente gostaria, porque não trabalhou a causa da artrose, que é aquelas coisas assim, aumentar a força, aumentar a circulação, aumentar a nutrição, aumentar a circulação e diminuir a inflamação. As 5 coisas que aumentam a artrose. A inflamação tem dor no teu joelho, no teu quadril, está inflamado. Essa inflamação aumenta a artrose. O aumento da artrose vai favorecer a mais inflamação no futuro. Ou seja, se tiver dor, você está aumentando a degeneração da cartilagem. Então, tem que tirar dor, tem que tirar a inflamação com esses 5 itens que nós falamos. E os resultados são bons. Eles pegam lá um pedacinho de cartilagem de uma zona doadora, onde não faz muita falta, e colocam ali, e assim essa cartilagem aumenta. Se ela aumenta, é porque existe ali, na parte do osso, uma possibilidade de regeneração, confirmando aquilo que Hipócrates já dizia. Nosso corpo tem as condições, tem as forças naturais para se curar. Então, você imagina o seguinte, você tem uma artrose com um buraco ali na artrose. Aquele buraco não tem mais cartilagem, caiu toda. E em volta disso, tem uma zona que está perdendo cartilagem, mas tem uma zona que tem cartilagem sadia. Se você der condições a essa cartilagem sadia, ela vai aumentando gradativamente para a zona problemática, e a zona problemática vai entrando na parte que não tem nada e vai diminuindo a parte sem cartilagem. Isso é científico. Isso é verdadeiro. Por isso que pessoas com grandes dores, grandes limitações de artrose, de caminhando sente dor, depois de um tempo corre e não sente dor, sobe escada correndo e não sente dor. E por quê? Porque o processo da inflamação desapareceu e a cartilagem está sendo regenerada.